Olá, sejam bem-vindos a mais um PetCast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Vai todo mundo perder. O Plano Ursal. O reencontro do Brasil consigo mesmo. O Brasil precisa construir a bomba atômica. Filhotes da ditadura. A grave crise que abalou o regime pode ser vencida com o apoio do povo brasileiro. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Sejam bem-vindos ao nosso mais novo episódio de nossa série especial de eleições brasileiras. Nós estamos com a participação de negros e negras na política brasileira. E aqui, como seu apresentador, tem eu, Guilherme Garnier, e o bolsista Matheus Campanhão, também do PET. Oi, gente, Matheus aqui. Prazer estar aqui apresentando com vocês. Vamos lá para o nosso penúltimo episódio dessa série especial sobre eleições brasileiras. E hoje, para nos ajudar nessa discussão tão importante, nós temos como convidado o professor Mário Souza, do Cefet-RJ e do Colégio Pedro II. Tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Guilherme, Matheus, obrigado aí pelo convite para participar, tá? Desse programa. Bem, gente, meu nome é Mário, como vocês já falaram, né? Minha graduação é em História, né, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, UERJ. Fiz meu mestrado e doutorado na UF, né, Universidade Federal Fluminense, e sempre trabalhei como professor de História, trabalhando com o ensino básico em escolas públicas, escolas privadas, né? A minha experiência maior nesse sentido foi no Colégio Cefet, do Rio de Janeiro, onde trabalhei com ensino médio, e também agora estou no Pedro II, no Colégio Pedro II. No Cefet também eu atuo no mestrado de Relações Étnico-Raciais, né? Onde eu tenho o maior carinho, né? Porque é um local onde me dedico a debater com meus alunos o conhecimento sobre a questão racial no Brasil, e também oriento trabalhos, né, de dissertação com relação a essa temática, tá? Então, nisso fazemos parte lá de alguns grupos de pesquisas dentro do próprio Cefet, como também damos apoio, né, a alguns grupos, né, do movimento negro que estão aí atuando para a melhoria das condições, né, socioeconômicas da população negra, lutando tanto contra a relação ao racismo quanto à exploração, né, e a exclusão que temos na sociedade brasileira com relação aos negros, tá? O processo eleitoral se inicia no Império, no Brasil, e o sufrágio era um tanto quanto limitado. Ele primeiro tinha uma limitação de renda, uma limitação de idade e uma limitação de instrução. Você precisaria ser alfabetizado, ser maior de 21 e ter ganhar um salário acima de uma quantia específica para poder participar. Isso, claro, apenas para homens livres, o que por si só já excluía uma maior parte da população negra. Para além disso, nós, como discutimos em episódios anteriores, ainda havia uma restrição apenas para homens. Nós temos aí, então, a instauração da República, esta República que vem um golpe militar, e neste caso, um padrão que nós vamos ver recorrente, a continuação dessas limitações na participação do processo eleitoral. Nós temos aí uma república que mantém as mesmas limitações de voto do Império, entretanto, ela adiciona o fato de exclusão, além de analfabetos e de mendigos. E um dos comentários que os professores provavelmente farão é que, a partir do momento em que você não teve nenhuma política de inclusão de ex-escravizados no mercado de trabalho, analfabetos e mendigos englobavam em sua parte uma parte considerável da população de negros e negras. É claro que isso é o cenário da Primeira República, mas, de certa maneira, esse episódio de uma segregação não explícita, ela pode não ser uma segregação tal qual veremos nos Estados Unidos ou na África do Sul, ela acaba sendo, de certo, uma segregação econômica.
na qual, por estarem na margem do mercado de trabalho da sociedade, esses negros e negras acabam sendo cada vez desencorajados ou ativamente empurrados para fora da participação política. É claro que nós vamos ter uns pequenos progressos ao longo do período varguista, que busca promover a classe trabalhadora, o trabalhador brasileiro como centro da nacionalidade brasileira, mas, igualmente, nós temos perseguições a cultos cultos de religiões de matriz africana e também a coisas como capoeira, apesar de você promover o samba e afins. Isso acaba sendo uma forma de exclusão indireta, tanto da participação da vida social quanto da vida política. Nós temos aí uma certa abertura ao longo do período democrático. Nós temos algumas expansões em possibilidades de participação do sufrágio e da política. Nós temos, sim, algumas participações regionais, mas, em si, o caráter da coisa vai mudar apenas durante a década de 70, quando, sob a ditadura, nós temos a unificação, no caso, a organização do movimento negro unificado no Brasil. Daí, então, temos algumas políticas que se organizam em torno dessa inclusão de negros e negras na política. Dada essa introdução do Guilherme, eu gostaria de perguntar ao professor Mário sobre essa questão toda essa condição do negro no Brasil, como é que ela se origina e de onde vem todo esse processo histórico de longa duração da exclusão do negro da vida pública? Bom, gente, esse processo de exclusão do negro, né, da vida pública brasileira, né, ele se insere dentro, principalmente, se nós formos ver, no período logo do pós-abolição, né? É óbvio que houve o período da escravidão, né? Mas numa sociedade escravista, né, você não pode realmente achar que o escravo teria direitos. Ele não é nem considerado cidadão, já começa aí a questão. Ele é considerado um objeto, né, uma propriedade do seu senhor. Né? Ele não tem direitos, ele não tem liberdades e tudo mais. Por mais que até existisse até mesmo algumas questões jurídicas, né, estabelecido até mesmo pela coroa portuguesa, né, para diminuir algumas questões, tentar controlar, por exemplo, os castigos que eram dados com relação aos escravos, né, estipulando, por exemplo, né, penas brandas como 50 chicotadas, como se 50 chicotadas fosse penas brandas, né, para vocês imaginarem como é que era o suplício desses escravos, né? Mas no fundo era muito complicado ao longo de 3 séculos você colocar algum direito para o escravo. O direito do senhor sempre era aquele que era mais estipulado, que era aquele que era mais seguido pela justiça, né? É somente na época que você vai ter, aí sim, do processo próximo à abolição com o movimento negro, que você que teríamos, né, uma ação mais de alguns direitos no campo jurídico para o escravo. Por exemplo, vai se destacar a ação de Luiz Gama. Luiz Gama foi escravo, Luiz Gama negro, foi escravo, depois como autodidata, vai se tornar advogado, jornalista, e ele vai defender os negros diante de tribunais. Né? Pegando, por exemplo, uma coisa, né, que em 1831, né, só para dar esse parênteses para o pessoal entender melhor, em 1831, a coroa portuguesa assinou um acordo com a Inglaterra, e esse acordo estipulava o fim do tráfico negreiro. Só que, na prática, essa lei não foi seguida pela coroa portuguesa. Né? Os senhores de terra no Brasil, eles estavam utilizando a mão de obra escrava, e aí nós vamos entrar no período da produção do café. O Brasil começa a ser um dos maiores produtores de café do mundo, e depois vai se tornar o maior produtor, e a mão de obra escrava era essencial para essa e para outras atividades que eram realizadas aqui no Brasil. Então, a coroa portuguesa, né, já instalada aqui no Brasil, no sentido, já que em 1831 já éramos um país, né, independente, mas havíamos como os governantes, né,
Dom Pedro I, que vai abdicar em 1931, mas depois vai vir o período regencial e depois Dom Pedro. Então, esse período desse acordo de 1831, esse acordo será assinado com a Inglaterra, mas ela não vai ser posta em prática. Tanto é que havia um ditado popular, que fica até hoje, que era lei para o inglês ver. De vez em quando também se toma um ditado popular até hoje, né, utilizado como algo que não vai ser posto em prática. E aí, um contrabando, mas é um contrabando que nós colocamos como contrabando, entendeu? Mas, no fundo, acho que nem sei nem se o nome até é correto, tá? Porque, na verdade, aquilo era feito no Porto do Rio de Janeiro, os navios negreiros não eram coibidos, o Estado sabia de tudo, tá bom? E, a partir daí, todos os escravos que entram no Brasil a partir de 1831, eles entram pela lei de forma ilegal. O que o Luiz Gama vai fazer? O Luiz Gama vai pegar isso já na época que ele passa a atuar, a partir lá de 1800, né? 1880, 1875, 70, por aí, ele vai utilizar isso nos tribunais. E como o período em que ele atua começa também a ter a força do movimento abolicionista e a escravidão já começa a crescer a visão na sociedade brasileira de que a escravidão seria algo ruim, porque ela é ligada ao atraso, então Luiz Gama vai ter diversas vitórias, né, dentro dos tribunais. Né? E o Luiz Gama, inclusive, vai ser famoso por uma das frases que ele vai dizer, né, porque no tribunal ele vai colocar que quando o escravo mata um senhor, ele não está cometendo um assassinato, ele está cometendo um ato de legítima defesa, uma vez que ele já era algo que estava sendo errado, uma vez que ele não poderia ser escravo de acordo com as leis vigentes no Brasil. Tá? Então, você tem essa marca do negro enquanto escravo, enquanto objeto. Ora, quando ocorre o processo de abolição, nada é feito para que o negro fosse incluído na sociedade brasileira enquanto cidadão. Tá? Enquanto cidadão, nada vai ser feito. O que eu estou falando de enquanto cidadão? Enquanto os direitos, né, desse período do pós-abolição, enquanto direitos, enquanto questões de poder ter condições para ter uma mobilidade social. O negro, houve o fim da abolição, mas ao negro não foi dado, à população negra não foi dada terras, não foi dada nenhuma indenização, não foi dada acesso à educação, simplesmente o que se foi feito foi o quê? Foi que a escravidão significava um atraso do Brasil, deveria terminar. Mas nada foi discutido, pelo menos, dessa elite, tá bom, gente? Mesmo entre alguns abolicionistas, também não havia essa discussão. Havia outros abolicionistas que ficavam muito preocupados com relação ao que vai acontecer com o negro. E tentaram pôr em prática, lutaram, inclusive no parlamento, por medidas beneficiando a população negra, para ele ter uma melhor inserção. Só que isso acabou não acontecendo na prática. E aí, essa população negra, no pós-abolição, acabou a escravidão, mas a sua situação não modificou socialmente, nem social, nem economicamente. Fora isso, vai acontecer o quê? Sobre o negro, esse negro, que agora vai ser livre, mas vai vir toda a penca do preconceito, da discriminação e, acima de tudo, do racismo com relação a ele ter sido escravo. E está sendo ligado, associado a todo esse passado escravista. Como ele foi escravizado, tem todo esse passado. E aí, esse negro, que vai entrar nessa sociedade agora, né, ele vai ter outro problema. Por quê? Porque nesse período, no pós-abolição, ou próximo à abolição, entra no Brasil as ideias do determinismo racial. Com a questão da abolição, e logo no ano seguinte, a proclamação da República, alguns intelectuais brasileiros e a elite brasileira começou a se discutir que caminhos o Brasil deveria seguir, que rumos deveria seguir para atingir o progresso. A República foi vista como algo que levaria ao progresso, só que somente isso não bastava. Então, alguns intelectuais brasileiros vão
importar a ideia do determinismo racial que existia na Europa. O determinismo racial pregava que o progresso de uma nação seria única e exclusivamente ditada pela raça do seu povo. Então, o determinismo racial, ele retirava, por exemplo, as questões econômicas, as questões políticas, as questões educacionais, tudo isso dentro de um projeto de progresso, dentro de um projeto de futuro para uma nação. O determinismo racial era uma ideologia, né, que depositava na raça a situação ou a questão-chave para o progresso de um determinado povo. Só que o determinismo racial, ao fazer isso, ele também hierarquiza essa questão dessas raças. Ele vai hierarquizar de que forma? Vai colocar que a raça que naturalmente ela está ligada ao processo civilizatório seria a raça branca, porque a raça branca teria as capacidades intelectuais e morais para seguir num caminho para a civilização. E o determinismo racial colocava, por outro lado, que negros, os indígenas e os orientais, né, ou como era dito, né, os negros, os vermelhos e os amarelos, não teriam essa capacidade civilizatória. Por quê? Porque esses teriam uma capacidade intelectual e moral inferior à do branco. Só que não seria apenas inferior, seria algo realmente que seria, inclusive, um obstáculo para a questão do processo civilizatório. Tá? Por exemplo, de acordo com o determinismo racial, né, o negro tinha uma tendência natural ao roubo, o negro teria uma tendência natural ao assassinato, a cometer todo tipo de atos ilícitos, você teria uma tendência à tara sexual e, além disso, há uma incapacidade física, porque o negro também teria, em suas condições, né, físicas, apropriadas para ter determinadas doenças. E os deterministas raciais diziam, por exemplo, né, aqui no Brasil, que isso estava correto, e isso seria e eles diriam que a ideia deles não era uma ideia científica, de cunho científico, e eles provavam isso apontando que, olha, os negros, eles são pobres, eles moram em cortiços, muitos deles são alcoólatras, muitas mulheres negras são prostitutas, muitos negros são ladrões e tudo mais. E aí eles vão depositar isso em quê? Numa questão natural do negro, porque o negro já tinha isso em função da sua raça, né? Obviamente que isso não tinha nada de científico. O que eles faziam era excluir das análises deles as condições socioeconômicas que o negro vivia na sociedade brasileira e que viviam dentro daquelas condições, né? E aí, esses intelectuais brasileiros vão incorporar essas ideias do determinismo racial como caminho para o Brasil, tá? Só que eles vão fazer uma coisa diferente do determinismo racial na Europa. Eles vão criar um processo chamado de branqueamento. Por que isso? Porque era enorme no Brasil, né? A maioria da população brasileira era preta ou mestiça. E aí, de acordo com o determinismo racial, a mestiçagem daria errado, porque do cruzamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, nasceriam crianças com deficiências de cunho mental, propícias a pegar determinadas doenças, né? E até, inclusive, doenças no nível mental e físico. Por quê? Porque, de acordo com o determinismo racial, o que aconteceria da relação de uma pessoa branca com uma pessoa negra, você teria a supremacia dos genes negros. E, com isso, haveria esse problema no ato da procriação. Só que, aqui no Brasil, esses defensores do branqueamento vão dizer o quê? Vão dizer que não, que a mestiçagem seria a solução do Brasil, e uma solução para o quê? Para se livrar dos negros. Eles vão dizer o seguinte:
da relação entre o branco e o negro, haveria o surgimento de uma geração mais clara e o desenvolvimento através de gerações, com essa pessoa mais clara, buscando pessoas mais claras, haveria um momento em que a população negra seria eliminada do Brasil. E não haveria mais negros, e no Brasil haveria, através desse processo de miscigenação, um branco com as características do branco europeu. Aí é que eles vão incentivar, junto ao governo, né, a vinda em massa de imigrantes para o Brasil. E não seria imigrantes, obviamente, europeus, né? E não seria de qualquer parte da Europa, tá? Eles vão deixar bem claro que, por exemplo, os portugueses não eram bem vistos. Eles vão querer, nessas propostas, que principalmente venham alemães, venham italianos, tá? Venham suecos e por aí vai afora. Ora, o que vai acontecer com isso, gente? O que nós vamos ter é um aprofundamento do racismo no Brasil, né? Esse racismo que já existia no período da escravidão, agora ele vai ter um aprofundamento através do quê? Através do que era dito como científico. Como eu falei, não tinha nada de científico. É o período que nós chamamos do racismo científico. E, a partir daí, o negro, então, passa a ser considerado não apenas um ser inferior, mas passa a ser considerado uma pessoa que era um impedimento para o progresso do país. Ora, vejam só o que seria isso. É nesse sentido que nós vamos ver toda uma perseguição a tudo que estava se referindo à questão do negro. E a questão da cultura negra, as religiões de matriz africana vão ser extremamente perseguidas, a capoeira vai ser colocada no Código de 1890 como crime. Tá? Então, você vai ter uma questão com relação a tudo que se referia à cultura negra. Então, vocês imaginem o que é a incorporação do negro nessa sociedade. Nessa sociedade, esse negro, que está nesse período do pós-abolição e começo da Primeira República, ele está numa sociedade em que há um racismo extremamente forte com relação a ele, um racismo que o coloca, né, como uma pessoa com tendências naturais a roubo, alcoolismo e tudo mais, que diz que sua cultura é totalmente errada, que ele tem que sumir da sociedade brasileira, né? Nós não vamos ter uma Ku Klux Klan, nós não vamos ter nada disso matando os negros, mas há o princípio de que esse negro vai morrer através do tempo e ele vai sumir da sociedade. E esse negro que é jogado nessa sociedade, além do racismo, ele é jogado de tal forma que ele não tem condições de disputar, muitas das vezes, lugares no mercado de trabalho capitalista que começa a se desenvolver no Brasil, que é a introdução desse trabalho assalariado. Porque em muitos lugares do Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e outros, né, esse negro vai ter a concorrência da mão de obra imigrante. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o famoso, né, que existe até hoje, né, que é o famoso burro sem rabo, que é o camarada que pega aquela carroça, né, de 2 rodas, do qual ele fica transportando mercadorias de um lugar para o outro, né, ou fazendo mudanças. Na época do começo da Primeira República, a maioria desse transporte eram feitos com negros. O que vai acontecer? Com a vinda de muitos imigrantes, mesmo não sendo dentro da ótica dos intelectuais que defendiam o branqueamento, vieram muitos também, né, imigrantes portugueses. E esse comércio, sendo do Rio de Janeiro, vai ser ocupado por imigrantes portugueses, que vão tirar o negro dessa atividade que lhes sobrava. Então, vejam bem, fica muito difícil esse negro entrar nessa sociedade, porque ele era muito restringido. E aí vem a Constituição de 1891. Como já foi colocado antes, a Constituição de 1891 ela criava diversas entraves para a participação política eleitoral, né? Não apenas do negro, da maioria da população brasileira. Né?
não havia proibição do voto feminino, mas culturalmente a mulher não votava, porque era dito que quando o homem votava, né, o marido votava, ele estava votando também em nome da mulher. Quando o pai votava, ele estava votando em nome da sua esposa, da sua filha e dos seus filhos. Então, não havia o voto para a mulher, né? E havia outras restrições, mas uma era fundamental: a proibição do voto ao analfabeto. Ora, gente, a maioria da população brasileira, e aí tá brancos e negros também, lógico, né, era analfabeto. Então, a participação político-eleitoral do negro, ela passa a ser muito difícil já nesse período. Então, veja bem, ele está entrando como cidadão numa sociedade que diz que ele é livre, né? Ele agora é livre, não existe mais a escravidão, mas a ele existe todo um complexo no tecido social que dificultava ele com relação à obtenção de empregos, né? A obtenção de melhores postos de trabalho, a dificuldade de concorrer, né, participar, melhor dizendo, né, da política eleitoral, porque a maioria era analfabeta e, logicamente, já sabemos que os partidos políticos que existem nesse período, e aí principalmente o Partido Republicano, são partidos ligados à elite brasileira. Então, a participação política eleitoral do negro, né, ela já vai começar muito restringida com relação a isso, né? Poucos serão aqueles que vão ter condições de voto. Na verdade, se nós aprofundarmos melhor isso, né, dentro da ordem capitalista que se forma no Brasil, esse sistema capitalista, o capitalismo brasileiro nesse período, é marcado por um liberalismo extremamente excludente. Um liberalismo que já vem desde o período da independência do Brasil, com a Constituição de 1824, e agora se aprofunda na Constituição de 1891. Para vocês terem uma ideia, a Constituição de 1824 estipulava que o Estado era obrigado a oferecer ensino público gratuito das primeiras séries, seriam os primeiros anos, no sentido da alfabetização. Tá? Obviamente não foi feito, não foi estipulado, mas existia pelo menos a obrigação. Já na Constituição de 1891, como para votar tinha que ter um dos direitos, uma das coisas, não podia ser analfabeto, essa obrigação do Estado prestar educação pública gratuita das primeiras séries foi retirado. Não foi incluída na Constituição de 1891. Para vocês verem o quanto que esse processo de exclusão na sociedade brasileira, ou nesse capitalismo que nós estamos agora começando, né? Esse processo desse início do capitalismo brasileiro, no sentido da sua maioria, enquanto mão de obra livre e assalariada, é extremamente excludente. Então, o negro vai sofrer com isso, porque ele não consegue ter essa inserção política. Obviamente, isso não quer dizer que esse negro essa população negra não vai se organizar, ocorrerá diversas formas de organização, diversas formas de organização do movimento negro. Vai existir a imprensa negra, vão existir bailes em que frequentados apenas por negros, vão ter associações religiosas, vão ter grupos de movimentos negros, mas esses grupos eles não vão conseguir ter uma grande inserção em termos na luta, na questão político-eleitoral, né? Dessas organizações, né, já avançando um pouco mais, em 1931 vai surgir a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, talvez até hoje, foi a maior organização que já teve do movimento negro no Brasil, né? Teve milhares de associados, teve uma repercussão enorme e, apesar dela não ter nenhuma... A sua questão era realmente trabalhar com relação contra o racismo na sociedade brasileira, né? Lutar pela uma inserção
melhor do negro no mercado de trabalho brasileiro, né? Dentro uma disputa no mercado de trabalho brasileiro, e a Frente Negra começa a atuar dentro disso. Ela cresce tanto, a Frente Negra cresce tanto, que ela passa a partido político. Ela vai se tornar um partido político. Só que ela vai se tornar um partido político justamente, né, próximo à fundação do Estado Novo, quando o Getúlio Vargas, já estava no poder, no governo provisório, né? Mas quando ele dá o golpe nele mesmo, né? O golpe do Estado Novo, ele vai colocar todos os partidos na ilegalidade. Então, a Frente Negra, que tinha acabado de se tornar partido, vai deixar de existir enquanto partido, né? Mas muitas pessoas, inclusive liderança do Estado da Frente Negra, vão apoiar o Vargas, porque o Vargas vai tomar algumas ações que vão vir ao encontro de algumas questões daquilo que os membros da Frente Negra queriam. Por exemplo, né, o Vargas vai pôr em prática uma lei dizendo que nos estabelecimentos industriais do Brasil, né, e depois vai ser para alguns estabelecimentos também comerciais, né, 2/3, né, da mão de obra teria que ser de nacionais, ou seja, teria que ser de brasileiros. Por que isso? Porque em muitas indústrias, principalmente São Paulo, né, mas também aqui no Rio de Janeiro, né, a maioria da mão de obra em muitas indústrias, em muitas fábricas, eram compostas apenas por imigrantes, ou, em sua maioria, imigrantes, né? E, com isso, o Vargas vai obrigar que haja aí a contratação de brasileiros. E, nessa questão, muitos negros vão começar a ter mais facilidade de conseguir empregos em fábricas e indústrias, né? Para algumas pessoas mais antigas que vieram dessa época, do movimento negro nessa época, né, há relatos deles de que, para eles, né, essa lei do Vargas vão ser vistas aí, tipo, quase como uma segunda abolição, né? Para alguns, obviamente, né? Mas que houve uma abertura, né? Mas, de qualquer maneira, né, o negro ele vai ter uma grande dificuldade de ter essa participação política eleitoral em função disso tudo. Obviamente, também nós não podemos deixar de tirar do nosso foco o fato de que o Brasil ele nunca se estabeleceu ainda como uma democracia, gente, com ampla direito de voto para todos. Isso só vai acontecer na Constituição de 1988, tá? Quando aí você tem uma ampla abertura para a participação política eleitoral da população brasileira. Nós não podemos esquecer, 2 ditaduras. Né? Nós tivemos a ditadura do Estado Novo, que vai lá de 1937 a 1945. Depois nós vamos ter a ditadura militar, né? Que vai estar lá de 64 até 85. Então, nós temos, vejam bem, se nós pararmos para pensar o quanto que a nossa democracia, né, a democracia que eu estou falando em termos de participação política eleitoral, tá? Ela é muito recente, né? E ela é muito travada. 2 ditaduras, né? Direitos que não eram para todos, como, por exemplo, né, a questão do analfabeto, né, que sempre foi uma questão. Somente em 1988 é que você vai ter uma maior abertura. Então, essa participação política eleitoral do negro sempre foi uma questão muito restrita. Nunca teve uma grande abertura ou uma grande conscientização ou um grande processo para essa atração, né? Ela vai se dar muito mais via organizações do movimento negro que vão, dentro dos mais diversos partidos, inserir as suas demandas, né? Do que praticamente uma grande participação política eleitoral e tudo mais. E não podemos esquecer, nós estamos falando aqui dos negros, mas esse processo de exclusão também pega muito, sempre pegou também os brancos pobres. Né? Os brancos pobres também foram excluídos. E é isso que a gente tem que pensar muito, né? O Florestan Fernandes, né, o sociólogo Florestan Fernandes, ele analisando o capitalismo brasileiro, ele faz a proposta de dizer o seguinte: o capitalismo brasileiro
ele é um dos mais selvagens do mundo, né? Para se manter a ampliação do capital aqui, tanto para a burguesia nacional interna quanto a burguesia externa, a população sofre um grande processo de exploração e exclusão. Tá? Então, isso se insere dentro desse projeto, do qual se desenvolve o capitalismo brasileiro. A Constituição de 1988 tenta, dentro da ordem capitalista brasileira, tentar uma modificações disso, né, com direitos à questão do voto analfabeto e tudo mais, né, direitos dos negros, dos mais diversos, como a questão do racismo, que já veio antes, né, mas agora vai ser mais aprofundado. Tenta fazer isso, mas vivemos também momentos de uma contra-reforma, né, como o pensador Carlos Nelson Contini fala, que desde a entrada do neoliberalismo aqui no Brasil. Então, vocês vejam que essa participação política eleitoral do negro, né, dentro desse processo que nós temos aqui no Brasil, não é uma coisa assim que nós podemos dizer, né, que foi dentro do processo político brasileiro com grandes aberturas para a participação do negro. Pelo contrário, foi sempre um processo de excluir essa massa da população brasileira, essa sempre maioria da população, por mais que muitas vezes não saiu em muitos censos, né, desse processo político eleitoral. Tá bom? Seria isso, gente. Agora nós vamos escutar as considerações da professora Érica Arantes sobre toda essa questão da relação da população negra com a política institucional e não institucional ao longo da história do Brasil republicano. Olá, primeiramente eu queria agradecer o convite para fazer parte do podcast PET História e dizer que estou muito feliz de participar desse projeto que é tão bacana, e principalmente falando sobre um assunto que eu acho tão importante. E entrando já na sua questão, eu acho que primeiro vale dizer que as lutas no campo institucional, participação em processos eleitorais e organizações partidárias também são importantes, né? E também fazem parte da luta por uma sociedade mais justa, não havendo contradição entre essa participação e as lutas não institucionais, a luta dos movimentos sociais e de rua. Apesar de achar que há muita energia gasta nos processos eleitorais que poderiam ser canalizadas para lutas de outra ordem, e de achar também que muitas vezes as disputas eleitorais elas acabam ganhando uma centralidade muito grande nas lutas, eu acredito que elas precisam coexistir. Então, respondendo essa pergunta sobre como a participação eleitoral e política de negros e negras está ligada à organização do movimento negro no Brasil, eu diria que sim, né, que existe uma estreita relação a partir do momento em que esta é uma preocupação, né, uma demanda desses movimentos. Podemos falar mais especificamente dessa atuação no período da redemocratização, principalmente com a fundação do Movimento Negro Unificado, né, o MNU, na década de 70, que passa a reivindicar uma série de direitos e políticas públicas de combate ao racismo com o intuito de reduzir as desigualdades raciais. A ação do MNU ela sempre foi bastante ampla, incluía a organização de protestos, de atos, de panfletagem, distribuição de jornais, né, a organização de conferências. O MNU sempre foi muito articulado com outros movimentos sociais, inclusive no âmbito internacional. Sempre também teve ligado à criação de núcleos que se organizavam em diferentes setores da sociedade, enfim. Inclui também, né, a produção de projetos propositivos, como, por exemplo, a gente pode mencionar a importante participação do movimento na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. E aí, trazendo para os dias de hoje, e aí vocês me desculpem o enorme salto temporal, mas é porque se eu for falar sobre toda a atuação só do MNU, vou precisar do dia inteiro. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente pode falar, né, da atuação desse movimento no sentido de cobrar a proporcionalidade de recursos para negros nas eleições. Segundo eles, em uma carta enviada pelo movimento para o STF, sem essa proporcionalidade não há democracia. Então, é uma trajetória impressionante, né? Com contradições também, claro, como qualquer movimento que
mas que tem atuação em diversas frentes, né, e que entende que participação de negros, também na política institucional e eleitoral, é sim muito necessária. Mas aí tem uma questão que eu acho que é muito importante colocar, que tem a ver com a sua questão, com a sua pergunta, né, de que forma essa população se organizava antes da existência desse grupo, que é a definição de movimento negro. Eu prefiro ficar com a definição do historiador negro Joel Rufino dos Santos, que considera como movimento negro todas as entidades de qualquer natureza e todas as ações de qualquer tempo fundadas e promovidas por negros e negras. Então, nessa perspectiva, podemos considerar movimento negro as entidades religiosas, como terreiros de candomblé e as irmandades religiosas, por exemplo, as organizações recreativas e artísticas, como os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, e aí a gente pode citar o Teatro Experimental do Negro, do grande Abdias Nascimento, e, claro, as organizações políticas. E aí a gente pode citar várias, como a União dos Homens de Cor, fundada na década de 30, a Frente Negra Brasileira, da década de 40, e o próprio Movimento Negro Unificado, entre muitas outras. Mas podemos considerar também movimento negro, segundo Joel Rufino, ações de mobilização política, de protesto antidiscriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de movimentos literários. Tudo isso, para ele, constitui movimento negro, e eu concordo. Então, dialogando com essa perspectiva, eu acho que é importante dizer que os negros eles sempre se organizaram de diversas maneiras. Se organizavam ainda nos tempos em que eram escravizados. Se organizam desde que o primeiro africano pisou por aqui. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha em mente que toda essa experiência organizativa já presente nos tempos da escravidão informou a atuação dos negros na organização de movimentos no pós-abolição. Assim, as lutas dos negros escravizados em torno da liberdade, elas são importantíssimas para se compreender a constituição das organizações negras no pós-88. As fugas, por exemplo, e algumas eram extremamente desorganizadas, e os quilombos, eles são exemplos mais conhecidos. Mas os negros eles se organizavam de diversas outras formas, criando redes de solidariedade para a compra de alforria, participando ativamente no movimento abolicionista, se organizando como trabalhadores, como nos cantos de trabalho, como bem mostrou o João José Reis, enfim. Assim, todas essas ações, toda essa trajetória de luta, ela deve ser compreendida como um acúmulo de experiências organizativas fundamentais para se pensar os movimentos negros no pós-abolição. Falando mais especificamente dos movimentos politicamente organizados, eu acho que existe um grande silenciamento da história desses movimentos. Então, fala-se muito pouco de organizações fundamentais, como acho que eu já mencionei, Frente Negra Brasileira, União dos Homens de Cor, mas também Centro Cívico Palmares, e um sem número de organizações criadas em torno da questão racial, que quase não se tem notícia, que estão fora dos currículos escolares, por exemplo. Sabemos que a abolição e o regime republicano, que se instaura um ano depois, não assegurou direitos iguais entre brancos e negros, não trouxe igualdade de fato no âmbito político, no educacional, material, nada. Muito pelo contrário, essa população ela foi marginalizada. A gente vê nesse momento florescer o racismo científico que colocava a população negra como um problema a ser resolvido. Enfim, então, numa tentativa de reverter esse quadro de marginalização, os movimentos negros organizados, eles começam a se constituir. E seria, a meu ver, muito limitante pensar nesses movimentos e em qualquer atuação política institucional ou não dos negros, sem levar em conta toda uma trajetória de luta forjada durante séculos de opressão racial nesse país. Seguindo a linha de pensamento do tanto do professor Mário quanto da professora Érica, eu queria comentar também que um elemento muito importante, sempre que a gente tem que tratar da situação da população negra no Brasil e da participação dela na vida pública, na política, que a política é basicamente ser participar da sociedade como um todo, é a questão de classe. Como algumas visões muito em voga atualmente tentam pegar raça e classe tratando como dois carros de Fórmula 1 que
vão tentar disputar quem vai chegar primeiro na linha de chegada. Só que a raça e a classe no Brasil não são, elas não competem, elas são elementos que estão umbilicamente ligados. Elas são dois elementos de um mesmo fenômeno que é da exploração da força de trabalho. E essa forma do racismo estrutural é como ela se manifesta no caso específico da sociedade brasileira. Então, toda vez que a gente fala todas as criações ideológicas da classe dominante para justificar socialmente a exclusão do negro, dizendo que ele é inferior, que ele é mais propenso ao crime, que ele é mais... Enfim, tudo de ruim tem nele, que por causa disso tem que ser excluído, marcando o lugar dele como a classe explorada, pertencente à classe explorada. Isso se atualiza da escravidão para o trabalho assalariado, mas sempre, ora escravo, ora trabalhador, ele está dominado, ele está submisso, ele está tendo força de trabalho explorada, ele produz a riqueza social, todo o resto da classe trabalhadora, que no Brasil é heterogênea, diversas cores, ela é branca, ela é negra, ela é indígena, ela é da imigração, ela é asiática e tudo mais, mas como nós vemos, a chaga que recai sobre o povo negro é extremamente evidente. Então, o lugar do negro, o lugar de branco, ele está sempre sendo demarcado. O lugar do negro quanto dominado e explorado, e o lugar do branco, da minoria da população branca, mas ainda assim é o lugar do branco quanto a classe dominante. Então, quando a gente fala tanto da vida cotidiana, da situação com relação à política eleitoral, a gente vê que a capacidade intelectual do negro, que não seja num papel de subordinado, não seja num trabalho mais físico, mais degradante, mais extenuante, ela sempre é questionada. O papel do negro, ele não era para ele estar ali, não é um espaço para ele, que era para ele estar ali, né? Assim como todo trabalhador, não é um espaço que é voltado para ele, é um espaço que é voltado para a classe dirigente dirigir. Então, como estamos falando do Brasil, é classe trabalhadora, você praticamente está falando da população negra, em sua grande maioria, então, por definição, ela também não é o lugar do negro. E por isso que toda vez que tratar de ocupar esses espaços é justamente tensionar essa corda, tensionar esse lugar que não seria feito para a população trabalhadora, portanto, para a população negra do Brasil. Eu acabei. Eu, na verdade, queria até aqui complementar. Guilherme, está muito baixo. Perdão, eu queria até completar aqui com o que o campeão disse, que assim que ele começou a falar isso, eu fui abrir aqui o Condenados da Terra do Franz Fanon. Eu acho interessante porque o que ele fala sintetiza isso que você falou em uma frase. Condenados da Terra. Infelizmente eu estou lendo no Kindle, não vou saber a página. Abre aspas. Quando se compreende no seu aspecto imediato o contexto colonial, é evidente que o que divide o mundo é, sobretudo, o fato de se pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Nas colônias, a infraestrutura é igual a uma superestrutura. A causa é efeito. Se é rico, é porque é branco. Se é branco, é porque é rico. E é só isso. Eu queria comentar, porque o Matheus também adora Franz Fanon. Livro de cabeceira. Pele negra, máscara branca. Então, acho que a gente pode seguir para o segundo bloco do episódio, que a gente fez essa enorme contextualização, enorme, porém muito boa, e agora a gente passaria para discutir questões mais voltadas até as candidaturas negras, à política eleitoral propriamente dita. Então, uma questão que a gente até formulou seria tratando-se da questão do negro, da pessoa negra, homem ou mulher, participando do processo eleitoral per si. Isso, se perguntando aqui diretamente ao professor Mário, e isso por si só é algo bom, quer dizer que é um avanço na luta antirracista, e sobre até as questões de políticas públicas para ter-se mais pessoas negras nesses espaços, pedindo a opinião dele, e até depois vamos escutar da professora Érica, sobre a política de cotas raciais e todas essas questões que envolvem essas candidaturas negras. Bom, eu diria a vocês que é o seguinte, né? Em primeiro lugar, né, o Brasil, ele vive, como eu acho que já tinha comentado antes, né, o Brasil, se nós pegarmos, né, a
a abolição ela é feita em 1888. Ao ela fazer em 1878, né, sobre o negro, com relação ao negro, não veio nenhuma medida por parte do Estado. Não foi dada educação, não foi dada terra, indenização, nem nada. O negro passa por uma sociedade extremamente racista, do qual, além de todas as questões que é colocada sobre a representação, uma representação social extremamente estigmatizada, né, e como um perigo para a nação, né, e já tinha que disputar vagas no mercado de trabalho com os imigrantes, né? Esse negro, então, passa a ter que morava em cortiço, e depois, quando muitos desses cortiços são estruturados, ele vai para as favelas e por aí começa, né? Todo um processo de reprodução de pobreza, miséria, exclusão, exploração, tá? Dentro dessa ordem capitalista que passa a ser posta em prática dentro do Brasil, né? Então, você parte dentro disso aí. Ora, as políticas de ações afirmativas, pessoal, só vão começar a ser postas em prática justamente no final do século XX e, mais precisamente, no começo do século XXI, né? Em 1996, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso vai assumir que no Brasil, vai assumir oficialmente, tá, através do Estado, o Estado brasileiro vai assumir que no Brasil existia um racismo, que a ideologia da democracia racial era uma fantasia, era um mito, como ele mesmo falou, tá? E aí isso abre as portas, porque o que a ideologia da democracia racial dizia? Dizia que no Brasil não existia um entrave, né, de ordem racial, ou seja, um racismo, como em outras partes do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, que impedia a mobilidade social do negro. Tá? E a ideologia da democracia racial dizia até o contrário. O Brasil era um exemplo de harmonia racial. E nós sabemos que isso não era verdade, e o movimento negro sempre lutou contra isso. Tá? Em 1996, Fernando Henrique Cardoso assume isso. Assume agora que o Estado brasileiro vai assumir que existe o racismo no Brasil. Isso abre portas para quê? Para a introdução de políticas de ações afirmativas, como, por exemplo, as cotas nas universidades, cotas em serviços públicos, né? E aí você começa toda uma modificação. Mas veja bem, pessoal, o tempo que isso levou. Se pararmos para pensar, essa era uma coisa que deveria acontecer em 1888, mas ele não vai acontecer em 1888. Vai acontecer no final do século XX e as cotas, em termos de universidade pública, começam mais ou menos em 2003, se eu mal me engano. Tá? Eu tenho já dentro do século XXI. Olha quanto tempo a população negra ficou sem políticas públicas específicas para que ela saísse da sua situação, tivesse ajuda para sair da sua situação, né? Isso eu estou falando da maioria da população negra, tá? Da situação que a gente se encontrava, né? E aí, então, você vai ter a introdução dessas políticas públicas. É lógico, né? Melhor seria se nós tivéssemos uma sociedade em que não fosse necessário as políticas públicas, né? Não fosse nesse sentido, políticas públicas de cota. É lógico que seria, mas essa não é a realidade. A realidade é que muitas famílias negras passaram a ter, em gerações, a primeira pessoa da família a entrar numa universidade a partir da adoção do sistema de cotas, né? Durante gerações, as famílias negras tiveram a impossibilidade. Por quê? Porque eles não tinham capacidade de fazer a universidade, os negros não tinham capacidade, seus filhos não tinham capacidade de fazer um curso universitário, não. Eles tinham a dificuldade de passar na prova, porque a prova das melhores universidades, as universidades públicas, através do antigo vestibular e depois passou a ser Enem, eram feitas justamente para a classe média e rica, né? Mas o rico até vai fazer lá fora, vai pagar qualquer particular, mas principalmente a classe média alta, branca. Tá? E aí você tinha uma dificuldade. Então aí você tem toda uma modificação do Estado, mas olhem o tempo que isso levou.
Tá? Então, as políticas públicas, elas são essenciais. Como são essenciais também, né, a ocupação de determinados espaços, né, de representatividade para a população negra. Então, né, no Brasil, no nosso país, marcado pela ideologia do branqueamento, que inclusive foi incorporado por parcelas da população negra, né? Isso também é por alguns intelectuais, né? Por exemplo, tem um intelectual negro, Kabengele Munanga, né? A Kabengele Munanga vai colocar que apesar que existe, ele vai colocar que a diferença do racismo entre do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, né? Como nos Estados Unidos você tem uma lei de segregação racial, né? E lá o conceito de raça nos Estados Unidos é diferente de raça aqui no Brasil. No raça nos Estados Unidos não é a cor da sua pele, por mais que, obviamente, que isso tenha a sua representatividade. Mas nos Estados Unidos é a gota de sangue. Se até 3 ou 4 gerações anteriores à sua, na sua família, tiver negros, você será considerado independente da sua cor. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, raça é pelo fenótipo. Então, o branqueamento abria um espaço para esse negro se embranquecer. E aí, o seu filho, o seu neto, poderia, casando eles com pessoas mais claras, saírem do que era denominado como negro. Tá? O Kabengele Munanga ele vai defender a tese de que isso dificultou a luta política de negros. Por quê? Porque já com as outras dificuldades que eu já falei, né, de participação política eleitoral, racismo e tudo mais, né, o branqueamento vai surgir no Brasil como, de repente, um espaço para o negro individualmente sair daquela situação de opressão racial do qual ele vivia. Né? Aí, né, falando sobre, já foi colocado aqui sobre um autor chamado Franz Fanon. O Fanon trabalha muito isso no sentido das Antilhas, né? E ele vai colocar muito como esse branqueamento também atuava nessa região, né? Essa busca do se embranquecer, que vai acontecer muito aqui também no Brasil. Só que isso gera diversos problemas para o negro, que o Fanon vai muito abordar, que seria a própria questão de rejeitar ser negro, gerando diversas neuroses, uma questão psicossocial extremamente complexa para o negro. Bom, o Kabengele Munanga vai pegar isso aí e vai colocar que, no Brasil, isso dificulta a luta do negro, luta política no sentido que de formar uma grande luta como os negros americanos fizeram. Porque os negros americanos, o que acontecia? Com as leis de segregação racial, não tinham uma outra coisa para fazer. Ou eles se juntam e lutam contra o Estado para modificar as leis, ou eles vão perecer naquela sociedade. Aqui no Brasil, como não existiam as leis de segregação racial, mas vai existir o racismo, e o que vai apontar, o branqueamento seria como uma saída de cunho individual. Então, o Kabengele, ele, na tese, ele vai defender essa tese de que isso dificulta uma luta política, tanto que ele vai falar o movimento negro brasileiro sempre foi um movimento que representou uma massa, mas nunca foi um movimento, tirando a frente negra, que conseguiu mobilizar a massa. Nós não vemos aqui no Brasil protestos conforme vemos nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Bem, e por que eu estou falando isso aí? Porque essa tese do Kabengele também, ao falar sobre... É por isso que o Kabengele Munanga, inclusive, vai dizer que o racismo brasileiro é o crime perfeito. Tá? É o crime perfeito por quê? Porque atrai a própria vítima. Né? Atrai a própria vítima para uma armadilha, que é a armadilha do branqueamento. Ora, então, a questão da representatividade ela é algo muito importante. Ela é algo muito importante porque faz uma valorização do ser negro. Né? Muitos de vocês que talvez estejam me escutando, eu não sei a idade, né? Mas eu posso dizer a vocês que, se você for analisar o Brasil de 20 anos para cá, né, apesar do racismo extremamente excludente, com as mortes dos jovens negros, né, a rodo,
né, aqui no Brasil, né, como, né, a Elza Soares canta, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né, através dessas mortes e tudo mais, né, mas há uma mudança significativa das questões da onde esse jovem negro de hoje já passa por uma questão de uma representatividade diferente, né? Esse jovem negro de hoje, por exemplo, uma menina negra, ela não tem que sofrer, dependendo da família, obviamente, né? Mas ela não sofre tanto quanto a avó dela sofreu ou a mãe dela sofreu com o chamado ferro quente, porque ela tinha que se passar o ferro quente para alisar o cabelo da mulher negra, porque era dito que a estética, o belo, era do branco. E o cabelo negro, o cabelo crespo, era considerado coisa feia. E aí até tinha uma frase que era dito que cabelo bom e cabelo ruim. Cabelo bom do branco, cabelo ruim do negro. Como se cabelo bom e cabelo ruim, como se você comesse cabelo para saber o que é bom e o que é ruim. Tá? Então, a estética toda era colocada do negro, do branco, melhor dizendo. Né? O nariz tinha que ser fino, os lábios não poderiam ser grossos. Então, há todo um processo de estética. E não havia uma representatividade, essa criança negra, esse jovem negro, né, não se via nos lugares de poder, no lugar de representatividade. A televisão eram televisões que você só tinha brancos nas novelas. Quando aparecia o negro, ele era motorista ou era porteiro. Não havia negros nas bancas de jornais, como âncoras, os apresentadores. Não havia negros nas propagandas. Para vocês terem uma ideia, né? No caso, eu tenho 60 anos, tá? 61 anos. Quando eu tinha, da minha idade de criança e adolescente, eu adorava 2 desenhos. Né? Um era os Flintstones, no tempo da pré-história, e o outro era os Jackson, que era uma família do futuro. Nos 2 desenhos, né, não existiam negros. Ou seja, não existia negro na pré-história e não existia negro no futuro. Tá bom? Né? Então, essa branquidade, essa branquitude, né, estava ali exposta no dia a dia. Então, não havia como nós, negros, né, ali como que você vai se enaltecer, você vai se reconhecer, você vai se valorizar. Existe aí um processo de inferiorização. Como o Fanon coloca, né, a população negra ela sofria com um processo de imputação cultural. Uma imputação cultural baseado no branqueamento total. Então, o negro não aparecia na televisão, né? A menina negra de antigamente não poderia ter, não achava a família dela, se quisesse uma boneca negra para ela brincar, não iria achar, e por aí vai afora. De uns 15 anos para cá tem ocorrido mudança. Não está longe do que nós precisamos, mas tem ocorrido. Então, essa questão de representatividade é importante. É importante ver negros como juízes, é importante ver negros como advogados, é importante ver negros como médicos, é importante termos negros na televisão, é importante ter negros nesses espaços, né, para que haja uma valorização dessa questão da figura do negro, que esse processo de inferiorização, né, seja suplantado. E nessa questão é importante também, né, por 2 lados, né, a questão do político negro, a eleição de pessoas negras. Nessa recente eleição, tivemos um grande número de negros sendo eleitos, inclusive um grande número de mulheres negras sendo eleitas. Né? Isso é muito importante em 2 questões. Uma, com relação, né, à representatividade. Tá? É você começar a ver que você tem deputados, senadores, você tem prefeitos, você tem senadores, né? Você começar a ter isso, uma visão para o negro dentro disso aí. Né? O reflexo que isso tem, né? O reflexo que teria, por exemplo, a Marielle, né? Foi assassinada, na Maré, por exemplo, né, de saber que aquela filha lá da Maré se transformou, né, naquela vereadora e tudo mais, uma representação e tudo isso tem um reflexo na subjetividade da população, na formação, principalmente na formação
crianças e jovens. A outra é a luta que esses políticos vão fazer com relação à população negra, né? Direcionar políticas públicas para beneficiar a população negra. É óbvio que, como políticos do Brasil, né? Como políticos da sociedade brasileira, de uma sociedade excludente como a nossa, tá? Eles não podem agir enquanto políticos apenas para os negros. Aí está extremamente errado. Tá? Eles têm que agir no contexto de toda a sociedade. Tá bom? Mas você tendo pessoas negras, seria mais fácil de você obter, né, leis favoráveis para o negro, ou leis universais também, né, que venham favorecer negros e brancos. Por exemplo, né, se você for pegar o Bolsa Família não é uma política de cunho universal. Tá? Não é uma política de né? Porque tanto brancos negros podem ter acesso, dentro daqueles critérios, do Bolsa Família. Entretanto, beneficiou muitos negros. Né? Até porque muitos dos negros estão naquela faixa que são beneficiados pelo Bolsa Família, muitas são famílias negras. A política que vigorou, né, até recentemente, né, que foi durante os governos do governo Lula e governo Dilma, de valorização do salário mínimo, né, é uma política de cunho universal. Ela não é uma política de ação afirmativa, mas veio favorecer muito aos negros. Por quê? Porque muitos negros ganham, para vocês terem uma ideia, né, se não me engano, 75% da força de trabalho negra tem uma política de salários mínimos, tá? Até 3 salários mínimos. Então, vejam como que a de ganhos reais do salário mínimo valorizou a questão do negro. Então, essa representatividade eu acho extremamente importante. Entretanto, tem que se ter também um cuidado, tá? Porque a representatividade, no meu modo de ver, também não é tudo. Então, o Frantz Fanon, né, ele tem uma passagem dele, não no Pé de Negra, Máscara Branca, né, mas ele tem uma passagem dele no livro que se chama Revolução Africana. Tá? No livro Revolução Africana, tem o discurso que o Fanon fez, tá? Na primeira congresso dos escritores e artistas negros em Paris, tá? Em 1956. E nessa fala, Fanon vai dizer o seguinte: o racismo é uma forma de opressão inserida numa opressão maior. E a opressão maior que o Fanon vai dizer é o sistema capitalista. Tá? Então, para Fanon, esse é um grande problema, porque o racismo não está em centro. Às vezes, a gente tem que ter cuidado também com a representatividade. Porque a representatividade, aí entra também a luta identitária, gente, que eu acho fundamental num país marcado pela ideologia do branqueamento, como eu já falei, que atraiu até parcelas da população branca. A ideologia da democracia racial, a política identitária no Brasil se faz necessária, tá? De valorização do negro, o negro se reconhecer, o negro ver, sair de muitas das vezes de uma subjetividade de inferioridade que lhe é colocado através dessa imputação cultural que não fala, né? Limite. E aí, Mário, alô? De classe aí, né? Então, por exemplo, né? Podemos ter, é muito bom que eu... Alô? Oi? Mário, tá me ouvindo? Vocês estão falando comigo? Alô, tá me ouvindo? Sim, é que o áudio tá picotando muito. Tô ouvindo, pode falar. O áudio tá picotando muito. Ah, tá. É que eu virei aqui para pegar o negócio do Fanon. E tá melhor agora? Não, é que aí ele deu uma picotada e falhou bastante, mas... Tipo, tá se você... Essa parte da representatividade, essa última aí,
daí para frente dá para você pegar, não precisa voltar muito atrás, não. Tá. Eu falo então agora da representatividade, essa parte agora, né? Tá. Tá bom. Então, tá. Posso começar? Pode. Alô, posso começar? Então, veja bem, a representatividade, ela é importante enquanto luta do negro, luta do movimento negro. Entretanto, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque só ela não também vai resolver o problema do negro. Ela é importante na luta, mas outros passos têm que ser dados. Por exemplo, né, nós temos um político negro eleito, tá? Isso é bom em termos de representatividade. Mas se esse político é ligado a um partido de direita, é ligado a um partido, por exemplo, que vota reforma trabalhista, né, tirando direitos dos trabalhadores, tirando direitos sociais, não é? Por exemplo, né, estabelecendo critérios que estipulam, por exemplo, a precarização do mercado de trabalho. Então, vejam bem, a representatividade não é tudo. Temos que ter também qual é a conscientização da sociedade que esse político negro vai ter. Né? Ele pode, por um lado, ser negro, mas ser também extremamente conservador. Né? Os Estados Unidos têm isso. Né? Se você for pegar hoje a Corte Suprema, a Suprema Corte Americana, você vai ver lá que lá tem um político negro. Né? Ele é conservador. Lá pelos republicanos. Ele é contra cotas, ele era contra diversas questões. Né? Então, essa representatividade, se por um lado ela é importante, ela também quer dizer tudo. Porque não quer dizer, sabe, porque a pessoa é negra, que ela vai seguir determinadas concepções, tudo ali de que nós achamos, né, que seja assim, fundamentais para uma sociedade justa, igualitária e tudo mais. Pode ser uma pessoa de direita. Né? Então, existem determinados limites dentro disso aí. Tá? Então, isso é uma questão que, muitas vezes, quando eu vejo, eu fico preocupado. Né? Então, gente, eu acho que essa questão, como eu estava colocando, né, da representatividade é importante, mas tem esse outro lado. Né? Então, por exemplo, de repente, nós vamos ter uma apresentadora negra num jornal da Globo, né, falando sobre a questão negra, falando contra o racismo. Isso é fundamental, isso é importante, mas daqui a pouco pode ser que essa mesma apresentadora vai começar a falar da reforma trabalhista, dizendo que isso tem que ser feito no Brasil, que é o caminho do futuro, que só tem um jeito para o Brasil crescer, que é através da perda seja a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Então, é aí que a questão da representatividade começa a criar um certo problema. Né? Mas, por outro lado, também eu acho que a gente não pode vencer todas as batalhas na mesma hora, né? Na mesma forma. Né? Eu acho que são passos que nós temos que dar. São passos que nós temos que dar. Eu vejo isso como um processo. Tá? Né? Como diria o Antônio Gramsci, seria como se eu estivesse trabalhando são as trincheiras, são uma guerra de guerrilha, entendeu? Né? Guerra de posição, como o Gramsci falava. Né? Vamos ganhar uma coisa, depois vamos avançando. Por isso que eu acho que a representatividade é importante, mas eu acho que ela tem os seus limites, e a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? E ficar atento. E aí entra também o que nós queremos, que emancipação nós queremos para a população negra. Tá? Vou dar um dado aqui para vocês. 75%, como eu falei, da população negra ganha até 3 salários mínimos. 53% da força de trabalho branca ganha até 3 salários mínimos também. Então, nós temos um país extremamente excludente. Tá? Como Florestan Fernandes falava, a diferença desse branco, né, e esse negro que ganham até 3 salários mínimos, né, a diferença é o seguinte: sobre o branco vai estar mais a espada de classe, da exploração, né, de classe. Sobre o negro tem a espada do racismo e da exploração de classe. Tá? São duas coisas combinadas ali sobre o negro, que é o que o Florestan Fernandes sempre apontava. Né? Então, por isso também a gente tem que pensar que emancipação é essa que nós também queremos na nossa sociedade para o negro. E, na verdade, a emancipação do negro, gente, também será a emancipação do Brasil,
será também a grande construção de uma verdadeira democracia no nosso país, tá? É isso. Obrigado pelo comentário, professor. E agora a gente vai escutar as considerações da professora Érica sobre todas essas questões. Bom, eu sou a favor das políticas de ações afirmativas em geral e das políticas de cotas em específico. Não porque eu acredite que as cotas elas vão resolver o gravíssimo problema da desigualdade racial em qualquer que seja o lugar, mas porque eu sempre acreditei que as cotas elas podem sim ajudar a corrigir uma diferença que é muito absurda em relação à presença de brancos e de negros em espaços institucionais como a universidade, partidos políticos, entre outros espaços. No entanto, eu também acho que as cotas elas devem ser pensadas como uma espécie de pontapé na correção dessas desigualdades, mas que de forma alguma elas substituem as lutas dos movimentos sociais, né? A luta dos movimentos negros que tem como objetivo alcançar uma sociedade mais justa do ponto de vista racial, em que as cotas não sejam mais necessárias. No caso das cotas partidárias, acho que vale a pena apontar algumas questões. Primeiro que diferente das cotas para mulheres, que determina que 30% das candidaturas ao legislativo sejam femininas, as cotas raciais, elas não estabelecem esse quantitativo. Elas prevêem que parte dos recursos do fundo partidário para financiamento de campanha sejam destinados a candidaturas negras, proporcionalmente ao número de candidaturas. Então, assim, por exemplo, se um partido lança 30% de candidatos negros, 30% desse fundo deve ser distribuído entre eles. A cota ela vale também para o tempo de propaganda eleitoral na TV. Claro que essa decisão, que é recente e começou a valer para as eleições desse ano, elas podem ser consideradas uma vitória dos movimentos negros organizados. Esses movimentos eles perceberam que, apesar do alto número de candidaturas, ainda assim, os negros eles tinham representação muito baixa, tanto nas câmaras quanto no executivo. Claro que isso se explica pelo racismo, que faz com que candidatos negros sejam preteridos em relação aos brancos, mas muito disso tem a ver também com um baixo investimento nas campanhas de pessoas negras, porque de nada adianta você ter muitos candidatos, mas não investir na campanha, não investir na produção de material, pessoal, enfim. Mas aí a gente vê também os limites dessas políticas, que não devem ser encaradas como um fim em si mesmo. Apesar do aumento de candidaturas negras nas eleições desse ano, que pela primeira vez na história superou numericamente aos candidatos brancos, as câmaras de vereadores da maioria dos estados vão continuar majoritariamente brancas, tendo sido muito pequeno o aumento dos negros eleitos, menos de 3% em relação à eleição anterior. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa participação ela chegou a diminuir. E ano que vem, 66% da Câmara de Vereadores será formada por pessoas brancas, sendo a maioria homens. Sabemos que a lei ela é frágil, e que esbarra em muitos problemas, como o da fiscalização e também da autodeclaração dos candidatos. Só para você ter um exemplo, o Rodrigo Maia ele se declarou pardo nas eleições de 2018. Então, por aí a gente consegue ver que não é uma regra de fácil aplicação. Mas, claro, nas eleições desse ano, a gente viu muitas candidaturas negras do campo progressista vencendo as eleições, e isso eu acho que pode ser, sim, considerado um ganho. Mas, para além dos limites dos resultados raciais, em termos numéricos, eu acho que outros limites eles se colocam em relação a essa questão, e que tem a ver com as pautas defendidas e os alinhamentos políticos desses candidatos. O fato de um candidato ou candidata ser negro não significa necessariamente que tem comprometimento com as pautas antirracistas, ou que defenderão os seus mandatos políticos de combate ao racismo. Então, eu acho, e isso vale para a questão da representação feminina também, que representatividade ela importa e muito, mas ela tem limites claros, principalmente na atuação política em cargos de poder.
Porque se a gente pensar que existem figuras como o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que ataca os movimentos negros, que se coloca publicamente contra as políticas de ações afirmativas, a gente compreende bem quais são os limites das cotas partidárias. E veja bem, eu não estou fazendo uma fala contrária a essas políticas, mas levantando uma questão que é importante a gente discutir, até para a gente poder traçar estratégias de atuação, né, que ultrapassem esses limites. E acho que aí entra a questão eleitoral de maneira mais ampla. Eu acredito que uma transformação mais profunda da sociedade não deve depender da política eleitoral, né? E sim das lutas dos trabalhadores e dos movimentos sociais em geral, né? Do movimento de mulheres, dos movimentos negros, dos movimentos LGBTQI+, das pessoas do campo, dos movimentos indígenas, enfim. Citando a grande filósofa negra marxista Angela Davis, só a política eleitoral não vai mudar as consequências do capitalismo racista globalizado. Precisamos fazer mais. Eu não quero dizer com isso que existe contradição entre engajamento nas eleições, né, e as lutas no âmbito da política institucional e a luta nos movimentos sociais. A própria Angela Davis concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista 2 vezes, em 80 e 84, décadas antes da Kamala Harris. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve encarar a política institucional, né, como a principal e única frente de batalha na luta para uma sociedade mais justa. O que eu acho e o que eu acredito que seja o caminho, né, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade sem racismo, sem machismo, é a educação, formação política e fortalecimento dos movimentos sociais. Comentando até sobre as questões da representatividade, que a gente debateu tanto sobre a valorização do negro, sobre o lugar do negro, ocupar um espaço que não é feito para ele, mas a gente também, nós estamos citando Frantz Fanon, e Frantz Fanon era um grande defensor da desracialização das relações sociais. Ou seja, ele queria que o símbolo da raça, o marcador social da raça, fosse destruído, deixasse de existir, deixasse de ser um elemento de discriminação do ser humano. Então significa que ele defendia, até no Pele Negra Máscara Branca, que a pele dele não carregava nenhum valor por si. Tudo que o constituía enquanto sujeito não se originava da melanina da pele dele. Então ele não essencializava o papel de negro, martinicano, caribenho e tudo mais que a ele era imputado. Ele valorizava a identidade visando no futuro superá-la, quanto um marcador de diferenciação da humanidade. Não à toa ele defendia que não se precisa estar na pele do outro para ter empatia com a relação, com o que acontece com ele. Não à toa ele era martinicano, lutou pela França na Segunda Guerra e depois participou da Revolução Argelina. Ele que não era argelino, ele não era francês, ele não era árabe, ele não era berber, ele não era nada disso, mas ele entendeu que esse marcador ele é feito da raça é feito para diferenciar seres humanos no geral. E no caso, a exploração capitalista assola humanos de todas as cores. Então, isso, o que se relaciona com a representatividade é que aquilo. Não é porque uma pessoa ela é negra, ela é indígena, ou qualquer que seja a raça dela, que ela é especialista em raça e que ela, ao estar no cargo político, ela vai defender essa raça. Ela vai defender essa população. Ela pode agir contra ela, porque a pele não vai fazer... a cor da pele não vai criar um caminho pré-determinado que ela vai seguir. Isso seria uma visão essencialista. Seria uma visão que teria já ontologicamente uma composição diferente do indivíduo negro para o branco ou de outras cores. E não é assim, a realidade isso não condiz com a realidade. Então, quando a gente fala de que é importante ter figuras negras, importante eleger pessoas negras, também temos que falar do conteúdo, de que qual é a posição dessas pessoas, o que elas defendem, qual é a história delas. Que elas podem muito bem não ser antirracistas e ser
exploração. Então, a gente tem que não ver só a aparência, mas também tem que ver a essência. Só a representatividade, até as cotas partidárias de ter uma obrigatoriedade de você financiar uma candidatura de políticos negros, ter um percentual de candidaturas negras, você ter todas as cotas raciais para ter acesso da população às universidades públicas e tudo mais, elas são um pontapé, elas são o primeiro passo. Elas não são um fim em si mesmas, não resolvem problema nenhum, porque a estrutura de exploração, a estrutura de produção da miséria para a grande maioria da população negra continua existindo, continua girando, a engrenagem continua girando. Então, ela serve para tensionar, ela é uma oportunidade que tem que ser explorada para sempre estar a questão do racismo no Brasil sempre estar em pauta. E é aquilo, o racismo é estrutural, então ele estrutura as nossas relações sociais. Então, achar que a pessoa, porque ela sofre do racismo, ela não pode ser racista, isso é cair no essencialismo. Achar que por ela ser negra tem coisas que ela naturalmente não pode fazer. E que é justamente cair no símbolo da raça, porque é justamente isso que a criação do símbolo da raça defende. Porque as pessoas são certas posições, certas atitudes, certos pensamentos são naturais de um e não são naturais de outro. São reservados a um, não são reservados a outro. Então, observando o conteúdo dessas candidaturas negras, desses políticos negros, é que é o que realmente importa. Queria agradecer a vocês, nossos ouvintes que ficaram até aqui com a gente, aos nossos convidados Mário Souza e Érica Arantes. Eu queria também dizer que esse episódio foi apresentado por Matheus Campanhão e eu, Guilherme Garnier. O nosso roteiro foi um grande esforço coletivo de todos os integrantes do PET. Na produção nós tivemos Felipe Camargo, Caio Manzoli, Linha Castanho, Vitória Machado e Maria Luísa Coelho. E edição de Guilherme Garnier. Nós agradecemos mais uma vez por terem ficado até aqui. Convidamos vocês a nos seguirem no Facebook /PET História UF. No Instagram nós somos @PET História UF. No Twitter nós somos PET História, porque nós chegamos primeiro. E nós também gostaríamos de que vocês visitassem o nosso site que está para abrir. Nós teremos uma live de lançamento no dia que está saindo esse episódio. E nosso site terá também uma série de questões para que você, professor ou aluno, possa exercitar os seus conhecimentos em história. Ele será pethistoria.car.co.